Olá, vamos para mais um vídeo do canal Renda na Mão. Existe um inimigo invisível, sabe, mas muito poderoso, que pode estar sabotando as finanças de muita gente neste exato momento, a dívida silenciosa. É aquela que chega de mansinho, disfarçada de pequenos prazeres, e quando a gente se dá conta, ela já tomou conta de tudo. Pois é, por que será que é tão difícil controlar os gastos, mesmo quando a gente sabe exatamente o que precisa ser feito? A gente se organiza, faz planilha, define metas, mas na hora H parece que tem uma força maior que nos leva a gastar. A resposta para isso, como vamos ver, é bem mais profunda do que parece. E o ponto central é este aqui. A batalha não é contra os números na planilha, não mesmo. A verdadeira batalha acontece dentro da nossa cabeça. É uma questão de neurociência, de como o nosso cérebro está programado para funcionar. Mas afinal, o que é essa tal de dívida silenciosa? Imagina o seguinte, é aquela dívida que vai se acumulando com pequenas compras, que dão prazer na hora. Pensa naquele delivery fora de hora, naquela blusa que apareceu na promoção, ou naquela assinatura de serviço que a gente nem usa mais. Cada uma dessas coisas funciona como uma espécie de anestesia emocional, um alívio rapidinho para o estresse do dia. O problema é que a alegria passa voando, né? Mas a ressaca financeira, essa fica. E para a gente entender por que caímos nessa cilada, a gente precisa olhar para dentro. Mais especificamente para o sistema de recompensa do nosso cérebro. É bem aqui que a mágica ou a armadilha acontece. Tenta lembrar da última vez que você comprou algo que queria muito. Naquele exato segundo, o seu cérebro liberou uma substância química superpoderosa. É uma reação quase que automática, um instinto, sabe? E o nome dessa substância é a dopamina. Ela é conhecida como o neurotransmissor do bem-estar, porque nos dá aquela sensação de prazer, de recompensa. O cérebro adora essa sensação e, para sentir de novo, ele nos incentiva a repetir o comportamento, ou seja, a gastar mais. Vira um ciclo vicioso totalmente movido pelo prazer instantâneo. Então, a grande questão é, como é que a gente pode treinar o nosso cérebro, essa máquina de buscar prazer imediato, para que ele comece a valorizar o futuro? Será que dá para hackear esse sistema? Olha, a boa notícia é que sim, é totalmente possível. A solução está num conceito chamado dopamina atrasada. A ideia é basicamente ensinar o cérebro a sentir prazer não só no agora, mas também nas conquistas de longo prazo. E isso se faz em 3 passos bem práticos. Primeiro, visualizar o dinheiro guardado crescer. Sabe, ver o saldo da conta de investimentos aumentando gera uma baita satisfação. Segundo, definir metas financeiras claras. Cada passo em direção a quitar uma dívida, por exemplo, se torna uma pequena vitória. E terceiro, se recompensar de forma consciente quando atingir esses objetivos. É trocar aquele prazer pequeno e imediato por uma satisfação muito maior e que dura. Só que a batalha não é só interna, contra o nosso próprio cérebro. Existe uma força externa, gigantesca, nos empurrando o tempo todo para o consumo. É a ilusão, cara, que a nossa sociedade vende todos os dias. Desde que a gente se entende por gente, somos bombardeados com a ideia de que sucesso se mede pelo que a gente tem. O carro do ano, a casa dos sonhos, as roupas de marca, é um padrão que nos faz sentir que nunca temos o suficiente e aí nos pressiona a gastar para mostrar um status que muitas vezes nem é real. E olha, isso redefine tudo. Sucesso de verdade não é viver de salário em salário, preso em dívidas. Sucesso é ter a liberdade de fazer escolhas. É poder dizer não para um emprego ruim, ou tirar um ano para viajar, ou simplesmente ter paz de espírito. Essa é a verdadeira riqueza. Um dos maiores ralos do nosso dinheiro é o que a gente pode chamar de preguiça cara. São aquelas pequenas conveniências que parecem totalmente inofensivas. Mas para pensar. Um delivery de R$ 80 contra uma refeição feita em casa que custaria 20. Ou um Uber para um trajeto curto em vez de uma caminhada que seria de graça. Sozinhas, essas coisas não parecem grande coisa, mas quando a gente soma tudo no fim do mês, o rombo é enorme. É a comodidade se transformando em dívida sem a gente perceber. Ok, então a gente já entendeu a parte do cérebro e a pressão da sociedade. Agora vamos para a parte prática. Qual é o caminho para a liberdade? Como é que a gente pode quebrar esse ciclo de uma vez por todas? O ponto crucial é entender claramente quais são as 3 grandes armadilhas. A primeira, o nosso próprio cérebro, sempre buscando o prazer imediato da dopamina. A segunda, a sociedade, que pressiona a gente a consumir para ter status. E a terceira, a conveniência, a tal da preguiça cara, que transforma escolhas fáceis em custos altíssimos com o tempo. E a beleza disso tudo é que para cada uma dessas armadilhas existe um caminho para a liberdade. Para o cérebro, o caminho é treinar a mente para a gratificação adiada. Para a sociedade, é redefinir o que é sucesso, priorizando a liberdade em vez do status.
E para conveniência, o caminho é fazer escolhas ativas. Planejar mais, cozinhar mais, caminhar mais. No fim, tomar as rédeas da situação de volta. No final das contas, o que realmente importa é ter essa ideia bem clara na cabeça. Riqueza de verdade não é a aparência de ter muito dinheiro. É a liberdade de não se preocupar com dinheiro. É aquela tranquilidade de saber que as contas estão pagas e que existe uma reserva ali para o futuro. Então, para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Qual pequeno prazer imediato pode ser trocado hoje por um pouquinho mais de liberdade amanhã? A resposta a essa pergunta é o primeiríssimo passo para quebrar o ciclo da dívida silenciosa e começar a construir uma vida com mais propósito e, claro, com muito mais tranquilidade.